Marido se divorciou sem saber da fortuna da família da esposa e casou com a filha do presidente de uma empresa. Quando descobriu a verdade, ele ficou em choque. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de onde você está assistindo. Sofia olhava pela janela do seu escritório no topo do arranha-céu, vendo o movimento frenético lá embaixo, uma vida que se passava distante, sob sua visão controladora. Tudo parecia perfeito, não era? A carreira brilhante, o casamento com Jorge, o homem simples que ela tinha escolhido. Ele era o antídoto para a frieza do mundo de negócios, pensava. Mas o que ela não sabia era que, no fundo, ele se sentia esmagado pela própria vida, que parecia sempre à sombra de sua ambição. Ela o amava, ou ao menos acreditava que o amava. Mas as palavras de carinho estavam rareando. Os gestos, antes espontâneos, se tornaram mecânicos. Às vezes ela se perguntava se era a rotina que os tornava distantes, ou se era a diferença de sonhos que se abria como um abismo entre eles. Jorge passava os dias em silêncio, perdido em suas próprias frustrações. Sentia-se pequeno diante de tudo o que ela era capaz de alcançar. E ela sentia uma culpa crescente. Tentava se convencer de que estava dando o seu melhor, mas uma parte de si sabia que não o estava ouvindo. Ele queria mais dela, algo que ela não sabia se poderia oferecer. A tentativa de ter filhos foi um último fio de esperança. O desejo de dar vida a algo que os unisse de forma inquebrantável. Mas o diagnóstico foi cruel. A infertilidade de Sofia foi uma sentença que parecia vir carregada de um peso insuportável. Ele não teve palavras de consolo. Em vez disso, em um acesso de raiva, Jorge a culpou pela incapacidade de engravidar. O impacto de suas palavras foi como um golpe baixo e inesperado. Sofia sentiu o estômago revirar. As lágrimas surgiram, mas ela as conteve. Não podia se dar ao luxo de ser vulnerável naquele momento. Eu não sei se posso continuar assim, ela sussurrou para si mesma, em meio ao silêncio pesado que preenchia a sala vazia. O eco de suas palavras parecia lhe gritar aos ouvidos, mas ela não sabia o que significavam. Não sabia o que fazer, como mudar algo que parecia ter se estagnado em um lugar sem volta. O olhar vazio de Jorge na última noite foi o ponto final de algo que ela já sabia, mas não queria admitir. Ele olhava para ela como se fosse uma estranha, uma mulher que ele nunca teria escolhido. O casamento estava desmoronando e Sofia não sabia o que fazer para salvar aquilo que um dia foi seu maior sonho. Ela só sabia que não podia continuar se sacrificando pelo que já estava quebrado. Os dias seguintes foram um borrão. Sofia, imersa no trabalho, se esforçava para afogar as dores do casamento na pilha de papéis e contratos. Mas as palavras de Jorge ainda ecoavam em sua mente, incessantes, como um eco distante que não conseguia silenciar. Ela tentava ignorar o peso da culpa que ele havia depositado sobre ela, mas como seguir em frente quando a pessoa que mais amava a via como responsável por algo que estava além de seu controle? Sofia se fechou em sua bolha de trabalho, recusando-se a enfrentar os fantasmas que rondavam sua casa. Mas por dentro, ela se sentia vazia. Ela queria ter mais, ser mais, mas também queria que Jorge fosse o homem que prometera ser, aquele que a amaria em todas as suas imperfeições. Mas ele não era esse homem. Ele nunca seria. Jorge, por sua vez, se afundava cada vez mais em seu próprio desespero. Ao invés de buscar apoio ou tentar melhorar, ele se encolhia na frustração de sua própria vida limitada. Ele sentia que não estava à altura dela, que nunca seria capaz de acompanhá-la, e essa sensação de inadequação o consumia por dentro. E em vez de procurar ajuda, ele se afastava. A solidão deles dois era uma prisão que se tornava mais difícil de suportar a cada dia. Quando ele tentava se aproximar, ela o rejeitava. A distância emocional entre eles era palpável e a sensação de estar vivendo uma mentira crescia a cada interação. Sofia não conseguia mais fingir que tudo estava bem. As tentativas de conversar, de entender o que estava acontecendo, eram sempre respondidas com indiferença, ou pior, com agressão velada. Uma noite, enquanto ele dormia ao seu lado, Sofia pegou o celular de Jorge,
um impulso que ela não soubera de onde viera. Seus dedos tremeram enquanto deslizavam pela tela e, em uma mensagem de texto, encontrou o que procurava. O nome dela era Camila, a filha de um dos empresários mais ricos da cidade. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, mas ela as conteve, sabendo que não valeria a pena derramar nenhuma gota mais de dor por algo que já estava perdido. Jorge a traíra. E não era apenas um erro, uma falha de um momento, mas uma fuga calculada de suas próprias inseguranças. Ela acordou na madrugada, o estômago apertado e a mente em turbilhão. A imagem de Jorge e Camila juntos se formava na sua mente com uma clareza dolorosa. A traição não era apenas física, mas um reflexo de tudo o que ela temia. Ele a havia trocado por algo que ele acreditava ser mais seguro, mais fácil. E naquele momento, ela entendeu que ele nunca acreditou nela, no amor que ela oferecia, nem no casamento que ela tentara salvar com todas as forças. Quando Jorge acordou, ela não precisou dizer nada. Seus olhos diziam tudo. Ele sabia que o fim estava ali. Ela já não era a mulher que aceitava ser enganada. Ela não era mais a mulher que tolerava ser descartada. Ela, que sempre foi forte por dentro, mas se permitiu ser moldada por ele, agora começava a perceber sua verdadeira força. "Eu sei de tudo", ela disse, a voz calma, mas cheia de uma autoridade silenciosa que ele nunca havia visto antes. Ele não tinha respostas. Não havia desculpas que pudessem consertar o que estava quebrado. Naquela manhã, enquanto ele ainda tentava se justificar, Sofia fez algo que ela nunca imaginara ser capaz. Ela pediu o divórcio, não porque queria vingança, mas porque sabia que não poderia mais viver para agradar a alguém que não a respeitava. A decisão foi dolorosa, mas ao mesmo tempo libertadora. Ela sentia que havia tirado um peso do peito, uma prisão que a mantinha pequena. E foi nesse momento que algo novo começou a surgir dentro dela, um desejo incontrolável de reconquistar a si mesma. O medo ainda estava ali, mas a coragem também estava. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava pronta, porque agora Sofia não tinha mais nada a perder, exceto a si mesma. E ela não estava disposta a perder mais um minuto. O divórcio foi uma montanha-russa emocional. Por mais que tivesse tomado a decisão com convicção, Sofia não podia evitar a sensação de perda que invadia cada cômodo vazio de sua casa. A separação de Jorge não era apenas o fim de um casamento, mas o desmoronar de um sonho que ela havia alimentado por anos. Ela se via sozinha pela primeira vez, sem a sombra de um homem que havia sido parte de sua identidade por tanto tempo. A dor era insuportável, como se uma parte de si mesma tivesse sido arrancada. Ela se deu conta de que por tanto tempo havia colocado as necessidades dele acima das suas. E agora, o que restava? Quem era ela sem o papel de esposa? Como reconquistar a mulher que havia perdido no processo de agradar aos outros? Enquanto o mundo ao seu redor se reorganizava, uma calma estranha começava a tomar conta de Sofia. Ela não sabia se era resignação ou força nascente, mas algo dentro dela começou a se transformar. Os dias foram passando e ela se mergulhou no trabalho, investindo cada vez mais energia nos negócios da família, algo que até então parecia distante de sua vida. Era seu império, sua herança, e ela finalmente começava a entender seu valor. Mas as sombras de Jorge não a deixavam. Ela pensava nele, em como ele havia mudado, como seus olhos já não brilhavam da mesma maneira quando olhavam para ela. Ele já não era aquele homem que a fazia sentir-se amada e desejada. Havia algo vazio nele, algo que ela não podia mais preencher. E então a raiva que havia se escondido atrás da dor começou a surgir, implacável. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos, Sofia encontrou um envelope na mesa de seu escritório. A letra era de Jorge, mas o conteúdo era diferente de tudo o que ela esperava. Ele falava sobre a traição, sobre como se sentia pequeno ao lado dela, sobre a decisão de se casar com Camila, e como tudo o que ele fazia tinha sido uma tentativa de escapar de suas próprias falhas. Ele lhe pediu desculpas, dizendo que nunca poderia ser o homem que ela precisava, mas que ela sempre seria a mulher que ele amaria, mesmo à distância. A dor que ela sentiu ao ler aquelas palavras
Foi como uma lâmina cortando sua alma. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez, deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de raiva, mas de perda, de uma parte de si mesma que ela tinha dado a alguém que nunca a viu como igual. Ela havia sido, durante anos, uma mulher pequena ao lado de um homem que não sabia amá-la. Mas então, um pensamento a atravessou. Era hora de seguir em frente. Ela sabia que aquela dor não a definiria. Ela já tinha superado tanto, e agora não se permitiria ser derrotada. Sofia respirou fundo e enxugou as lágrimas. A mulher que havia sido esmagada pelas escolhas de Jorge estava morrendo. E em seu lugar, nascia uma mulher nova, mais forte, mais independente, mais dona de sua própria história. O telefone tocou, e ao ver o nome de Jorge na tela, um arrepio percorreu seu corpo. Ela hesitou por um momento, mas sabia que agora não havia mais nada a ser dito. Ela já não precisava de respostas, e sim de liberdade. Não atenderia. Não mais. Ela se levantou olhando para a janela do escritório, onde o sol começava a se pôr. A cidade abaixo parecia tão distante, e ela, agora, não a temia mais. Sofia sorriu para si mesma. Ela estava sozinha, sim, mas pela primeira vez, sozinha por escolha. O divórcio havia sido finalizado, mas Sofia não sentia que a verdadeira mudança havia acontecido ainda. Havia um vazio no peito, uma sensação de que, apesar de tudo, ela ainda estava perdida. O que vinha a seguir? O que ela poderia construir agora, depois de anos vivendo à sombra de um casamento falido? Sua mente girava, mas ela tentava focar no que estava ao seu alcance. O novo apartamento. Era pequeno, simples, mas era dela. A sensação de conquistar esse espaço sozinha, sem Jorge, sem os pesados ecos de um relacionamento falido, lhe dava uma liberdade silenciosa, mas profunda. Ela se sentou no sofá vazio, olhando para as paredes ainda nuas, e pensou em tudo o que havia perdido, mas principalmente tudo o que agora podia conquistar. O mundo à sua frente estava em branco, mas isso não era mais assustador. Era uma tela em branco pronta para ser preenchida. Ela não sabia ainda por onde começar, mas sabia que o primeiro passo era olhar para sua herança familiar, o império imobiliário de seu pai. Até então, o trabalho de seu pai e as empresas que ele havia construído sempre haviam sido algo distante para Sofia. Ela, por muitos anos, havia deixado que Jorge fosse o centro de seu mundo. E agora, com sua vida redefinida, era hora de tomar as rédeas de algo que sempre foi seu por direito. Quando seu pai, Dom Pedro, apareceu para visitá-la, ele não trouxe conselhos doces ou palavras de consolo. Não era do tipo de homem que fazia isso. Mas ele a olhou com uma intensidade que a fez perceber que ele via em sua filha muito mais do que ela imaginava. Ele sabia que ela tinha tudo o que era necessário para ser bem-sucedida: coragem, inteligência e, agora, a motivação necessária. Sofia, você nunca foi uma espectadora, sempre foi uma protagonista, mesmo que não soubesse disso ainda, ele disse, olhando para ela com firmeza. Agora, o império é seu para expandir. Não há mais desculpas. O que você quer, filha? Sofia olhou para seu pai com um misto de gratidão e desafio. Ela queria mais do que simplesmente trabalhar no império de seu pai. Ela queria construir algo que fosse exclusivamente seu, um legado não apenas de riqueza, mas de transformação. Ela sentia que aquele momento era definitivo, que sua vida não voltaria a ser a mesma. Ela tinha os recursos, tinha o apoio, e agora tinha algo que não tinha antes: o poder de decidir seu próprio destino. Nos dias seguintes, ela mergulhou nos negócios. Era difícil, um mundo predominantemente masculino, onde ela sempre teve que provar seu valor. Mas Sofia não se intimidava mais. Cada reunião, cada decisão, era uma pequena vitória. O que mais a surpreendeu foi o quanto ela se sentiu viva novamente. As noites que passava sozinha, agora preenchidas com planejamento e execução, a faziam sentir uma energia renovada, como se estivesse finalmente cumprindo seu verdadeiro propósito. Ela também começou a se reconectar com velhas amizades. Havia muitas pessoas que ela havia afastado durante o casamento por conta de suas prioridades e da constante tentativa de agradar a Jorge. Agora,
Com o tempo e a liberdade conquistados, ela se permitiu ser mais aberta, mais vulnerável. Encontrou conforto no apoio de amigos de longa data, como Rita, que sempre a apoiara, mesmo quando ela não parecia estar ouvindo. Em um almoço com Rita, as duas conversaram sobre o futuro, mas também sobre os erros cometidos no passado. Sofia, você sempre foi mais do que a esposa do Jorge, disse Rita, segurando sua mão. Você estava perdida porque se deixou perder, mas agora você está encontrando seu caminho de novo. E isso não é só sobre os negócios, é sobre você, quem você quer ser. Essas palavras reverberaram na mente de Sofia durante a noite. Quem ela queria ser? Ela sabia que não queria mais ser a mulher que se definia por um casamento ou por um homem. Ela queria ser a mulher que se define pela sua própria força, pela sua própria capacidade de transformar o que parecia perdido em algo extraordinário. Ela deitou na cama e olhou para o teto, com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia inteira, como se estivesse finalmente se tornando a mulher que deveria ser. O caminho seria longo, mas ela estava pronta. O vento fresco batia no rosto de Sofia enquanto o carro serpenteava pelas estradas sinuosas do interior. A viagem não era apenas uma fuga da cidade, mas uma busca por clareza, uma tentativa de entender o que realmente queria da vida, agora que tudo havia mudado. Ela tinha herdado o império imobiliário de seu pai, mas, mais importante do que isso, estava começando a entender quem ela realmente era sem os olhos de Jorge sobre ela. O carro parou em frente a uma propriedade que ela havia visto poucas vezes, uma antiga fazenda no coração do interior, que seu pai sempre usara como refúgio. A casa era grande, mas simples, com uma aura de mistério e nostalgia. Sofia respirou fundo e, com o olhar distante, se permitiu sentir o peso da história que aquele lugar carregava. Ali, ela sentiu que poderia encontrar as respostas que procurava, ou pelo menos um pouco de paz. Ela caminhou pelas dependências da casa, tocando as paredes, observando cada detalhe como se estivesse redescobrindo um pedaço de si mesma. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio de abandono. Era um silêncio acolhedor, como se tudo ali tivesse sido preservado à espera de ser revivido. Foi nesse cenário, quase místico, que ela encontrou algo que nunca imaginou: Jorge e Camila. Eles estavam na propriedade, aparentemente desfrutando de uma lua de mel improvisada, exalando uma felicidade forçada, como se quisessem mostrar ao mundo o quanto estavam bem. Mas Sofia, com uma calma imperturbável, sabia que aquilo era uma fachada. O vazio entre eles era palpável. O coração de Sofia deu um salto ao vê-los e, por um momento, o ódio e a dor da traição ameaçaram tomar conta dela. Mas ao olhar para eles, algo dentro de Sofia se aquietou. Ela não sentia raiva, nem mesmo tristeza. Sentia, sim, um profundo alívio. Um alívio de que a história deles havia terminado, que ela não precisava mais carregar o peso daquela mentira. Jorge, ela chamou com um tom neutro, sem pressa. Ele se virou e seu rosto se transformou ao vê-la. Não havia surpresa, mas algo mais. Talvez arrependimento ou vergonha. Camila, ao lado dele, olhou para Sofia, sem saber o que fazer. Sofia não precisava de mais nada. Ela já sabia o que queria, já sabia quem era. Mas para Jorge, aquela cena seria dolorosa. Você parece feliz, disse Sofia sem ironia. Apenas uma constatação. Ela olhou para Jorge e, por um segundo, sentiu uma onda de compaixão. A raiva havia dado lugar à compreensão. Ele nunca seria capaz de lidar com as suas próprias fraquezas. Jorge tentou justificar, como sempre fizera, com desculpas baratas e um pedido de desculpas sem convicção. Mas Sofia não estava mais ali. Ela não era mais a mulher insegura que temia sua própria felicidade. Ela era dona de si mesma. Foi quando ela decidiu mostrar a ele que sua vida, de fato, não dependia de sua aprovação ou validação. Com uma calma imperturbável, Sofia revelou o que agora era parte da sua nova identidade. Eu estou grávida, Jorge. A frase saiu com a naturalidade de quem finalmente se liberta. Ela não esperava que ele entendesse.
Ela não estava ali para pedir explicações ou justificar sua decisão. Ela estava ali para afirmar seu novo poder, para se libertar de uma vez por todas. Jorge, tomado por um choque silencioso, olhou para ela como se ainda não tivesse absorvido a magnitude daquilo. Camila ficou muda, sem saber o que fazer ou dizer. Mas o olhar de Sofia era claro. Ela não estava ali para fazer parte do mundo deles. Ela estava ali para dar o último passo na sua jornada de autossuficiência e felicidade. A viagem, que deveria ser uma simples pausa, se tornava um marco de uma transformação definitiva. Sofia não estava mais na sombra de ninguém, nem de Jorge, nem da sociedade que sempre a definiu como a mulher do magnata. Ela agora era Sofia, com todas as suas dores e cicatrizes, mas também com uma nova força que ninguém poderia tirar dela. Ao sair de lá, Sofia não sentia rancor. Ela sentia algo mais forte, uma liberdade indescritível. Ela estava no controle agora. A vida não a controlava mais. Ela era dona de sua própria história. A casa no interior parecia um cenário irreal para o que estava prestes a acontecer. Sofia sentia a pressão crescendo no peito, mas ao mesmo tempo uma serenidade que a surpreendia. O ar estava pesado com as palavras não ditas, com a traição e com a dor que, por tanto tempo, ela carregou sem ao menos perceber o quanto isso a havia enfraquecido. Agora, tudo isso fazia parte de um passado que ela estava pronta para deixar para trás, mas não sem antes enfrentá-lo de frente, uma última vez. Após a revelação de sua gravidez e da sua autonomia conquistada, Sofia percebeu que o caminho da superação não estava apenas em seguir em frente. Ele passava por um confronto com a pessoa que havia lhe dado a sensação de ser insuficiente. Com Jorge, o homem que um dia ela acreditou que a amaria incondicionalmente, mas que, em vez disso, a fez questionar sua própria existência. Ela não procurava vingança. Não era isso que a movia. O que movia Sofia agora era a verdade. A justiça de viver a sua própria vida, sem amarras, sem medos. Ela sabia que, ao seguir para esse confronto, não estava mais indo em busca de resposta para suas perguntas. Ela já sabia quem era. O que ela buscava agora era mostrar a Jorge o quanto ele nunca teve o poder de determinar seu destino. Sofia entrou na sala de reuniões, onde Jorge e Camila estavam. O cenário era idêntico a uma reunião de negócios, mas a tensão ali era palpável, mais densa que qualquer documento que pudesse ser assinado. Eles estavam tentando manter as aparências, mas a mentira estava estampada nas expressões deles. Jorge olhou para ela com os olhos cansados, ainda tentando encontrar palavras que pudessem suavizar o que havia feito. Camila, ao lado dele, parecia mais desconfortável que nunca. Não havia glória em suas palavras ou nos gestos. Havia medo, e isso era tudo o que Sofia precisava para finalmente entender seu próprio poder. Com uma calma impassível, Sofia deu um passo à frente. O peso de sua decisão não estava mais em suas costas. Ela não tinha mais que provar nada a ninguém. "Eu não estou aqui para brigar com vocês", ela disse, a voz baixa, mas firme. "Estou aqui porque tenho algo a dizer, algo que ambos precisam ouvir." A reação de Jorge foi instantânea. Ele tentou se aproximar, falar, pedir desculpas, mas Sofia ergueu a mão pedindo silêncio. "Eu não preciso mais da sua aprovação, Jorge. Não preciso mais das suas mentiras. Não preciso de nada que você tenha para oferecer." O olhar dela se endureceu, e naquele momento ficou claro para ele. Ela não estava mais apegada ao passado. Ela estava livre. Sofia continuou sem pressa, sem fúria. Ela tinha a confiança de quem estava no controle da própria vida. Ela havia percebido que por tanto tempo acreditou que sua felicidade dependia de outros. Mas o que ela descobriria ali seria uma verdade incontestável. A verdadeira liberdade estava em seu poder de escolher sua própria felicidade, sem depender de ninguém. "E sim", ela continuou, "eu tenho algo que não tinha antes, o controle da minha vida. Eu sou dona de um império imobiliário agora. Eu não preciso mais de vocês, mas há algo que preciso que vocês entendam." Ela fez uma pausa, o peso das palavras sendo sentido por todos na sala. O silêncio pairou,
E então Sofia revelou com um tom calculado a dívida milionária que Jorge e Camila ainda precisavam saldar, relacionada ao aluguel de um dos prédios que ela agora possuía. Jorge e Camila se entreolharam, visivelmente desconcertados, tentando entender a magnitude daquela revelação. Eles pensavam que estavam no controle. Mas agora Sofia, com uma frieza calculada, os forçava a enfrentar as consequências de suas escolhas. Ela os observou, não com raiva, mas com um olhar firme, resoluto. Eu quero que vocês resolvam isso, e se não o fizerem, as consequências serão ainda maiores. Sofia não estava ali para ser cruel. Ela estava ali para garantir que Jorge e Camila entendessem o peso de suas decisões. Eles haviam escolhido o caminho da traição e da mentira, e ela os estava fazendo pagar, não com vingança, mas com a verdade da sua própria autonomia. Eu não estou fazendo isso por raiva. Estou fazendo isso porque finalmente entendi que a única pessoa que controla minha felicidade sou eu. O olhar dela se suavizou por um instante, quase imperceptível. E eu não preciso de mais nada. Ela não deu mais explicações. Deixou o escritório sem olhar para trás. Não havia mais espaço para ressentimentos ou mágoas. Sofia sabia que a partir daquele momento, nada poderia interferir em sua paz interior. Enquanto ela saía, o vento fresco do lado de fora parecia sussurrar uma promessa. Sofia não estava mais presa ao passado. Ela estava no controle de seu próprio destino. Ela havia se libertado e não havia nada nem ninguém que pudesse tirá-la dessa nova realidade. Sofia estava diante de um dos maiores dilemas de sua vida. Perdoar ou não? A pergunta ressoava em sua mente constantemente, uma batalha silenciosa, como um eco no vazio da sua nova existência. Ela sabia que a verdadeira liberdade não viria apenas do afastamento físico de Jorge, mas de algo mais profundo, de um perdão que não era para ele, mas para si mesma. O perdão não significava esquecer, nem abrir mão da dor que ela sentia. Significava libertar-se de uma raiva que, se nutrida, só a enfraqueceria. Sentada em seu novo apartamento, com a vista da cidade iluminada à sua frente, Sofia refletia sobre tudo o que havia vivido. O caminho tortuoso que a levou até ali tinha sido árduo, repleto de momentos de dúvida e perda. E enquanto observava o céu escuro se iluminando com as luzes distantes, ela percebeu que havia superado tudo, não por medo, nem por raiva, mas pela força interior que havia descoberto dentro de si mesma. A transformação não estava em tudo o que ela conquistara externamente, mas na mulher que ela se tornara. Ela sorriu para si mesma, quase como se se reconhecesse pela primeira vez. Eu não sou mais a mulher que ele conheceu, pensou Sofia, e essa constatação a preencheu de um novo tipo de força. Ela havia encontrado o seu lugar no mundo, longe da sombra de Jorge, longe da necessidade de ser aprovada por ele. Ela havia aprendido a se amar e a se respeitar. Com essa nova paz, um sentimento inesperado de gratidão começou a brotar dentro dela. Por muito tempo, ela havia vivido presa ao que pensava ser o seu destino. Mas foi só quando o casamento desabou que ela se deu conta de que o destino não estava fora de suas mãos, mas dentro delas. Naquela noite, Sofia recebeu uma mensagem inesperada de Jorge. Ele estava tentando, mais uma vez, se desculpar. As palavras dele eram carregadas de arrependimento, mas também de uma tentativa desesperada de reconquistar o que eles tinham. Ele escreveu sobre a dor que sentia por ter falhado com ela e mencionava, quase implorando, que eles conversassem. Sofia sentiu um nó na garganta ao ler as palavras de Jorge. Era como se ela estivesse sendo puxada para o passado, para a dor que ela jurara deixar para trás. Mas ao invés de responder imediatamente, ela se sentou em silêncio. As palavras de Jorge não podiam mais ditar sua felicidade. Ela havia aprendido, finalmente, que o perdão não era uma negociação, mas um presente que ela dava a si mesma. No dia seguinte, ela foi visitar seu pai. Ele havia sido um pilar em sua vida, e suas palavras de sabedoria estavam sempre presentes nas decisões que tomava. O encontro deles, que antes poderia ter sido apenas uma reunião de negócios, tornou-se algo mais profundo. Sofia sentou-se com ele em seu escritório, os dois observando a cidade pela janela. Seu pai a olhou com um sorriso sereno, mas sabia que ela estava carregando algo mais,
algo que ainda não havia compartilhado. Sofia se inclinou na cadeira, refletindo antes de falar. Pai, eu descobri algo muito importante sobre mim mesma, disse ela, com a voz trêmula. Eu aprendi que por tanto tempo eu esperei que alguém me dissesse o que eu deveria ser, e isso me deixou tão perdida. Seu pai não disse nada, mas seu olhar dizia tudo. Ele sempre soubera que ela tinha uma força única, mas precisava descobrir isso por si mesma. Eu passei tanto tempo me perguntando o que eu tinha que fazer para agradar os outros, para ser suficiente, continuou Sofia com a voz mais firme agora. Mas agora eu sei que a única coisa que eu preciso é ser fiel a mim mesma. Seu pai sorriu, orgulhoso. Ele sabia que sua filha havia finalmente entendido o que era mais importante. Sofia, o mais importante é que você aprenda a se colocar em primeiro lugar, disse ele com suavidade. A vida nos dá chances, mas cabe a nós decidir o que fazer com elas. Esse momento com seu pai foi como um bálsamo para sua alma. Ela sentiu que ali ela realmente começava a se libertar de todas as amarras que a prendiam. O perdão agora não parecia mais uma tarefa impossível. Ela não estava mais carregando um fardo. Ela estava simplesmente deixando ir. A vida de Sofia, em muitos aspectos, ainda estava em construção. Ela sabia que o caminho à frente era repleto de desafios, mas pela primeira vez, ela estava pronta para enfrentá-los de cabeça erguida. Ela havia se perdoado, e ao fazer isso, ela havia libertado Jorge também. Não porque ele merecesse, mas porque ela merecia a paz. Nas semanas que se seguiram, Sofia se dedicou cada vez mais à sua nova vida. Ela não estava mais presa ao passado, e ao contrário do que muitos pensavam, ela não carregava rancor. A dor, embora sempre estivesse ali como uma cicatriz, havia se transformado em algo mais suave, uma memória que não mais a dominava. O perdão a libertava. E enquanto ela caminhava para um futuro incerto, mas promissor, Sofia soube com absoluta certeza que seu destino estava finalmente em suas mãos. Ela tinha os pés firmes no presente e, pela primeira vez, sentia que estava realmente pronta para escrever sua própria história. Sofia estava deitada em sua cama, os olhos fixos no teto, refletindo sobre o novo ciclo que se desenhava diante dela. A gravidez havia mudado tudo e, ao mesmo tempo, havia revelado tudo o que ela ainda era capaz de fazer. A vida dentro de si, pequena e frágil, era um reflexo do renascimento que ela experimentava. Cada movimento, cada sensação, parecia ser uma confirmação de que ela estava em sintonia com sua verdadeira essência. Não mais a mulher dividida, fragmentada por dores e perdas. Agora, ela era inteiramente sua. Ela passou a manhã organizando os documentos do império imobiliário de seu pai, algo que antes a intimidava, mas que agora a desafiava de uma forma muito mais interessante. Sofia havia encontrado o equilíbrio entre o que seu pai construíra e o que ela poderia construir. Não se tratava apenas de negócios ou de riqueza material, mas de um legado de empoderamento, um que ela agora poderia levar adiante de uma maneira que refletia quem ela era. Forte, inteligente, capaz. Na tarde seguinte, enquanto passeava pela cidade, Sofia se deparou com um espelho no vitral de uma loja. Parou por um instante, olhando para o próprio reflexo, como se visse uma mulher que até então lhe era estranha. Ela estava mais calma, mas havia uma centelha de algo novo em seus olhos. Ali, naquele momento, ela sentiu uma profunda gratidão por tudo o que vivera. Não pelas perdas, mas pela força que essas perdas haviam despertado nela. A mulher que refletia de volta para ela era alguém que havia abraçado o sofrimento e transformado em algo muito maior. Quando o telefone tocou, ela atendeu sem hesitar. Era seu novo parceiro, um homem calmo e confiante, alguém que a apoiava sem precisar impô-la. Seu nome era Lucas e ele tinha algo que Jorge nunca possuíra: a capacidade de vê-la, de entender sua complexidade, de respeitar seus sonhos. Ele também era pai, com 2 filhos de um casamento anterior, e juntos eles começavam a construir um novo tipo de família. Eu estava pensando em como seria nosso futuro, Sofia, Lucas disse em um tom suave, mas firme. Você já imaginou o que a nossa família pode se tornar?
Não apenas o nosso relacionamento, mas como podemos ser exemplos para os nossos filhos. Aquelas palavras tocaram um ponto profundo dentro de Sofia. Ela sabia o que Lucas queria dizer. Ele não estava falando apenas de construir uma vida juntos, mas de algo maior, de criar um ambiente de amor e respeito onde todos pudessem crescer. Uma ideia simples, mas revolucionária para alguém que vivera por tanto tempo, tentando encontrar valor fora de si mesma. Eu imagino isso todos os dias, Sofia respondeu, sua voz suave, mas com uma força que ela mal reconhecia em si mesma. Ao final da conversa, Sofia se sentiu em paz, com o ventre crescendo e seu coração preenchido de uma esperança que ela nunca soubera que existia. Ela sabia que estava pronta para esse novo capítulo. Ela não era mais a mulher que dependia do amor de Jorge para se validar. Ela era, agora, a mulher que se alimentava de sua própria força e autonomia. Nos dias seguintes, Sofia começou a pensar mais profundamente sobre o futuro de seu império. Ela tomou decisões ousadas, assumindo riscos que antes pareceriam impensáveis. Ela se reuniu com investidores e, com uma confiança inabalável, iniciou a reestruturação de alguns projetos da família. A mulher que uma vez se sentiu como uma sombra da própria vida, agora estava moldando seu próprio destino. Lucas estava sempre ao seu lado, não apenas como parceiro de negócios, mas como o companheiro que a fazia sentir que, finalmente, ela estava no caminho certo. O que ela não soubera antes era que o amor verdadeiro não se baseava em ser salva, mas em se tornar completa. Ele respeitava suas ambições, entendia suas lutas e, acima de tudo, a apoiava em sua jornada pessoal. Em uma manhã ensolarada, quando Sofia sentou-se para revisar os últimos documentos financeiros da empresa, ela recebeu uma carta do advogado de seu pai. O império imobiliário estava sendo reorganizado e agora ela seria oficialmente a herdeira principal. O peso de sua responsabilidade não a assustou, como poderia ter acontecido no passado. Pelo contrário, algo dentro dela se inflamou com um sentimento de orgulho. Não era apenas um império de prédios e negócios. Agora, ele representava sua capacidade de criar um legado duradouro, um que refletia a mulher em que ela se tornara. No entanto, à medida que a gravidez avançava, o que mais tocava seu coração era o tempo que ela passava planejando o futuro de seu filho. Ela sabia que, ao criar aquela nova vida, ela estava fazendo uma escolha consciente de quebrar os ciclos de dor e insegurança que por tanto tempo marcaram sua história. Ela faria questão de dar ao filho o que nunca tivera: amor incondicional e a liberdade para ser quem ele quisesse ser. Naquele dia, enquanto passava pela sala onde ela e Jorge uma vez se sentaram para discutir suas frustrações, Sofia não sentiu mais raiva. Ela sentiu sim uma paz inusitada. Ela sabia que, mesmo com todos os erros e os pesares, o que ela tinha agora era suficiente. Era tudo o que ela precisava. Com um sorriso suave, ela tocou sua barriga e sussurrou: "Eu estou pronta, para o que quer que venha." E pela primeira vez ela sabia de verdade que estava pronta para o novo ciclo que se desenhava à sua frente. A tarde estava clara e calma, o tipo de tarde que fazia Sofia se sentir leve, como se o mundo lá fora, com seus desafios e incertezas, estivesse a uma distância segura. Ela estava sozinha em seu escritório, com a janela aberta, observando as árvores balançarem suavemente ao vento. A sensação de liberdade que ela experimentava agora, ao gerenciar o império de seu pai, era imensurável. Cada documento assinado, cada reunião bem-sucedida, cada decisão tomada com coragem e clareza, a levava a um lugar dentro de si mesma onde o medo não tinha espaço. Sofia sabia que o futuro da empresa, que antes parecia ser um peso a ser carregado, agora era uma extensão de sua própria jornada. Ela tinha total controle sobre o que aconteceria com aquele legado. E, mais importante ainda, sabia que o faria de acordo com os valores que agora regiam sua vida: autenticidade, justiça e respeito. A mesa à sua frente estava repleta de papéis, mas ela não sentia mais o cansaço que antes a acometia. Tudo parecia tão claro, tão possível. Ela estava, de fato, no comando.
Mas não era apenas o controle dos negócios que a fazia se sentir empoderada. Era o fato de, finalmente, não depender de ninguém para validar quem ela era. Não era a esposa de Jorge, não era a filha do magnata. Ela era Sofia, uma mulher que havia se reconstruído, que havia se libertado de suas próprias limitações. Foi quando Lucas entrou no escritório, com um sorriso leve e tranquilo, que ela sentiu uma onda de gratidão. Ele a observava com o mesmo respeito silencioso que sempre a acompanhara, mas com uma compreensão mais profunda do que ela já havia se tornado. Ele sabia que ela estava no auge de sua transformação, e ele a apoiava, sem jamais tentar ser a âncora em que ela se apoiava, mas apenas uma presença constante ao seu lado. "Como você está se sentindo?" ele perguntou, com sua voz calma, como sempre. "Eu me sinto completa", ela respondeu, uma leveza em sua voz que transparecia a paz que agora reinava dentro dela. E não era só sobre o império que ela agora dominava, mas sobre tudo. Sofia havia se encontrado. Ela não era mais uma mulher dividida entre os desejos dos outros e as suas próprias ambições. Ela sabia que a sua jornada, por mais solitária que tivesse sido em alguns momentos, a havia conduzido a um lugar de liberdade pura. Nos dias seguintes, Sofia tomou decisões corajosas. Ela expandiu os negócios de seu pai para novos territórios, com uma visão ousada de sustentabilidade e inovação. Sofia estava determinada a construir um império que não só fosse financeiramente próspero, mas que tivesse um impacto real nas pessoas, especialmente nas mulheres. Ela começou a implementar programas que incentivavam a liderança feminina no setor imobiliário, algo que até então era uma raridade. Sua proposta era simples: dar espaço para que mulheres tomassem as rédeas de suas vidas profissionais e, ao mesmo tempo, respeitar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Era o tipo de legado que ela desejava deixar. Em sua casa, Sofia se preparava para a chegada de seu filho. O quarto da criança estava cuidadosamente arrumado, com uma janela grande que dava para o jardim, onde as árvores balançavam suavemente com o vento. Ali, Sofia sabia que o que ela mais queria para seu filho era um futuro diferente, mais leve, onde ele pudesse crescer livre de medos e limitações. Lucas, sempre ao seu lado, estava igualmente envolvido nos preparativos, mas com um toque de ternura e cuidado que Sofia nunca imaginara que encontraria em um parceiro. Ele não a via como uma mulher forte a ser admirada. Ele a via como alguém com quem queria compartilhar a vida, com suas vitórias e suas fragilidades. "Eu pensei em algo para o nome do nosso filho", Lucas disse certa manhã. Ele havia estado mais quieto do que o normal nos últimos dias, e isso não passou despercebido por Sofia. "Ah, Zé, o que você tem em mente?" ela perguntou, curiosa, sorrindo ao notar a expectativa em seus olhos. "Eu estava pensando em Felipe, um nome que significa amigo dos cavalheiros, porque ele será um homem de honra como você, Sofia. Alguém que saberá desde cedo o que é respeitar e amar de verdade." Aquelas palavras tocaram Sofia de uma maneira que ela não soubera que poderia ser tocada. Ela sabia que, assim como ela havia aprendido a amar a si mesma, Felipe aprenderia a amar e respeitar o mundo de uma maneira profunda, sem que fosse preciso se diminuir para isso. Mas o mais impactante de tudo era o que ela sabia naquele momento. A Sofia, que agora estava diante dele, com um filho a caminho e uma vida em plena ascensão, não era a mesma mulher que um dia se sentira perdida e fragilizada. Ela havia superado as traições, as perdas, os momentos de dúvida. Ela havia se reconstruído, e o amor que agora experimentava por si mesma e pelos outros era incondicional. Naquele dia, Sofia sentiu que tudo o que ela havia vivido, com todas as suas quedas e ascensões, havia sido necessário para que ela fosse quem era naquele momento. Completa, capaz e completamente livre. O amanhecer trouxe consigo uma leve brisa que tocava suavemente as cortinas brancas da casa de Sofia, como se o próprio universo estivesse sussurrando boas-vindas ao novo dia. O quarto estava silencioso, exceto pelo som distante de pássaros cantando nas árvores do jardim. A luz suave do sol iluminava a figura de Sofia, que acordava mais cedo do que o habitual, sentindo-se revigorada, de uma maneira que ela nunca imaginara ser possível. Agora,
Com um novo ciclo prestes a começar, ela sentia como se tivesse tocado um lugar profundo em seu ser, um lugar onde as sombras do passado não podiam mais alcançá-la. Sofia estava grávida, e a ideia de se tornar mãe já não a amedrontava. Ela havia abraçado cada momento dessa jornada com um senso de calma e de aceitação, pois sabia que não era mais a mulher que se sentia perdida e sem identidade. Ela era alguém que tinha aprendido a se valorizar, a se priorizar, a se respeitar acima de tudo. Lucas estava ao seu lado, como sempre. Ele sabia quando ela precisava de um espaço só para ela, mas também sabia quando se aproximar, silencioso, com a presença reconfortante de alguém que a entendia completamente. Eles não eram perfeitos, mas isso não os impedia de serem felizes. O amor que existia entre eles não era idealizado, mas real, construído sobre a base da admiração, do respeito e, acima de tudo, da liberdade mútua. Você está pronta para o próximo passo? Lucas perguntou enquanto se sentava ao lado dela na cama, seus olhos brilhando com um amor tranquilo, mas intenso. Sofia o olhou e, por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Ela sorriu. Eu nunca estive mais pronta. Enquanto se preparavam para o nascimento de Felipe, Sofia refletia sobre o quanto sua vida havia mudado. Ela havia se tornado dona de seu destino, reconstruindo não apenas a si mesma, mas também o legado de sua família. Sua jornada de superação a havia levado a um lugar de paz, onde as feridas do passado agora eram parte de quem ela era, mas não mais a definiriam. O rancor havia se dissipado, substituído por um profundo senso de gratidão por tudo o que ela havia conquistado e aprendido. Mas a maior vitória não estava nos negócios, nem no fato de ela ter superado a traição de Jorge, mas na conquista mais importante de todas, o amor por si mesma. Ela havia encontrado sua força interior, a verdadeira fonte de sua felicidade. O dia do parto chegou com a promessa de um novo começo. Sofia estava calma, embora seus olhos revelassem a intensidade do momento. Ela sabia que aquele seria o culminar de toda a sua jornada. Ao lado de Lucas, ela se preparou para trazer ao mundo a parte de si mesma que simbolizava o renascimento, o poder do amor incondicional. O trabalho de parto foi longo e difícil, mas Sofia permaneceu firme. As dores eram intensas, mas nada comparado às dores emocionais que ela já havia enfrentado. Ela havia superado os desafios de um casamento que a sufocava, as humilhações de uma traição, as dúvidas sobre sua própria capacidade. Agora, ali, ela estava pronta para enfrentar mais uma batalha, com a mesma força e coragem que a trouxeram até aquele ponto. Quando, finalmente, o choro de Felipe ecoou na sala, Sofia sentiu uma onda de emoção que a tomou por completo. Ela não sabia que seria possível amar tanto alguém que ainda não conhecia, mas ali, em seus braços, estava a personificação do que ela mais queria, a oportunidade de recomeçar, de ser completa, de ser mãe. Sua vida, antes marcada por sombras e incertezas, agora era repleta de luz. Ele é perfeito, Lucas sussurrou ao seu lado, seus olhos brilhando de felicidade. Sofia sorriu, olhando para o pequeno Felipe, com o coração transbordando de amor. Ele era sua razão agora, sua motivação para seguir em frente, para continuar construindo um futuro onde a felicidade fosse uma constante, não um objetivo distante. Ela o olhou e soube que não precisava mais buscar por aprovação. Ela já era suficiente. Naquele momento, Sofia entendeu a verdadeira vitória. Não era sobre os impérios que ela havia construído ou o sucesso profissional que conquistara. Era sobre a sua capacidade de, finalmente, se perdoar, de se aceitar, de se amar sem reservas. Ela sabia que agora ela seria capaz de dar a Felipe tudo o que ele precisava, não apenas materialmente, mas emocionalmente, com a força do amor que ela havia encontrado dentro de si mesma. À medida que o dia avançava, Sofia e Lucas observavam seu filho, com os olhos cheios de amor e promessas de um futuro brilhante. Eles sabiam que, como família, haviam superado tanto juntos e agora podiam caminhar para o futuro com esperança renovada. No final, Sofia refletiu sobre tudo o que havia conquistado. Ela havia aprendido que o maior ato de coragem era ser verdadeira consigo mesma.
Ela não precisava de ninguém para definir seu valor. Ela era forte, independente e, acima de tudo, capaz de amar de uma forma pura e incondicional. E ao olhar para seu filho, Sofia soube que, finalmente, ela estava no lugar onde sempre deveria ter estado, em paz consigo mesma.